15 de setembro de 1944, 06:47 da manhã, linha Gustave, sul da Itália, perto de Monte Cassino. O sargento João Mendes, 28 anos, está deitado na lama gelada de uma trincheira rasa. À frente dele, 4 linhas inimigas alemãs se estendem como muralhas de ferro. A primeira com metralhadoras pesadas, a segunda com artilharia camuflada, a terceira com tanques Panzer escondidos nas colinas e a quarta, a reserva, com tropas frescas de elite da Wehrmacht. São 2.000 homens alemães contra os 450 dos 150 do batalhão brasileiro. A desvantagem é de quase 5-1. O sol mal nasce e o ar cheira a pólvora úmida. Mendes sabe, em 3 minutos o ataque começa. Recuar não é opção. O alto comando ordenou avançar ou morrer, mas ninguém esperava que um batalhão de voluntários sul-americanos, sem experiência em terra europeia, enfrentasse isso. Algo extremo vai acontecer. Em menos de 1 hora, 4 linhas vão cair. Ou todos vão para o chão. Volte 2 anos antes. João Mendes nasceu em 1916, numa fazenda pobre no interior de São Paulo. Filho de imigrantes portugueses, cresceu cortando cana e consertando tratores. Aos 18, entrou no exército brasileiro como soldado raso. Era alto, magro, com mãos calejadas que pareciam feitas para a terra, não para uma arma. Em 1942, quando o Brasil declarou guerra à Alemanha, Mendes se alistou no 150 do Batalhão de Infantaria. Não por heroísmo, por necessidade. A família passava fome com a seca. Ele queria o soldo para mandar dinheiro para casa. Treinou em Formosa, no Rio, aprendendo a marchar e atirar com um fuzil Mauser velho. Seus companheiros eram como ele, operários, fazendeiros, alguns estudantes. Gente comum, vinda do Nordeste seco ou das cidades industriais. Mendes não falava muito, observava, aprendia rápido. Embarcaram no navio no Rio de Janeiro em julho de 1944. 30 dias no Atlântico, comendo enlatados e evitando submarinos. Chegaram à Itália exaustos, mas inteiros. O 150 era parte da Força Expedicionária Brasileira, a FEB. Mandados para a frente de batalha, trocaram as selvas tropicais pelas montanhas frias da Itália. Mendes virou sargento por mérito. Em seu primeiro mês, durante patrulhas no sul, ele provou seu valor. Num dia chuvoso de agosto, perto de Livorno, seu pelotão caiu em uma emboscada. Eram 10 brasileiros contra 20 alemães escondidos em oliveiras. Balas zumbiam como vespas. Um companheiro, o Cabo Silva, levou um tiro no peito e caiu gritando. Mendes não congelou. Arrastou o ferido para trás de uma pedra enquanto atirava de volta. Cobriu a retirada do grupo, acertando 2 inimigos com tiros precisos. Perderam 3 homens naquele dia. Mendes ganhou uma menção. Não era herói. Era prático. Sabia que pânico mata mais que balas. A guerra na Itália era um inferno de lama e pedras. O 150 chegou à linha Gustave em setembro, após semanas de marchas forçadas. Os alemães controlavam as alturas, com bunkers de concreto e minas por toda parte. Os brasileiros inexperientes na Europa sofriam com o frio. Botas inadequadas causavam bolhas. Rações escassas deixavam barrigas vazias. Mendes, como sargento, liderava um pelotão de 40 homens. Ele os treinava à noite. Mantenham a cabeça baixa, atirem só quando virem o branco dos olhos. Já havia visto a morte de perto. Em uma ação menor, 2 semanas antes, seu grupo avançou para tomar uma colina. A artilharia alemã explodiu o solo ao redor. Um obus acertou perto, jogando terra e estilhaços. Mendes sentiu o impacto no peito, como um soco de ferro. Perdeu a audição por horas. 2 soldados sumiram na fumaça, nunca encontrados. Ele os enterrou com as próprias mãos, murmurando preces em português. Aquilo endureceu ele. Decisões sob pressão vinham fáceis agora. Ou avançamos ou morremos sentados, dizia aos rapazes. A escalada começou devagar, mas implacável. No dia 14, o batalhão se posicionou nas encostas inferiores.
Relatos de inteligência falavam de fraquezas nas linhas alemãs, suprimentos curtos, moral baixa após Stalingrado. Mas números não mentiam. 4 linhas, milhares de balas, tanques. O comandante do 150, o tenente-coronel Nelson Freire, reuniu os oficiais na tenda de comando à meia-noite. Amanhã, às 7h, atacamos com apoio de artilharia americana. Quebrem a primeira linha e as outras caem. Mendes ouviu em silêncio, limpando sua carabina. Seus homens estavam nervosos. Um recruta de 19 anos, o soldado Lima, confessou: "Sargento, eu nunca atirei em homem." Mendes respondeu seco: "Atire no uniforme, o resto cuida Deus." Naquela noite, chuva fina lavou o acampamento. Sono veio em fragmentos. Ao amanhecer, o batalhão se moveu para as trincheiras avançadas. O ar vibrava com o ronco de aviões aliados ao longe. Às 06:00, a artilharia começou. Canhões americanos martelavam as colinas, explodindo terra e concreto. O chão tremia, como em um terremoto. Mendes checou seu pelotão. Munição contada, granadas prontas. "Fiquem juntos, sigam meu sinal." O ataque estava marcado para 06:45, mas o inimigo reagiu rápido. Metralhadoras da primeira linha cuspiam fogo, varrendo o vale. Um pelotão vizinho levou o primeiro golpe. 10 mortos em minutos. Corpos rolaram em costa abaixo. Mendes viu um amigo, o sargento Oliveira, cair com o rosto no barro, sangue escorrendo da boca. Não havia tempo para luto. O apito soou. "Avante!" Os brasileiros saíram das trincheiras, correndo em zigue-zague pelas pedras. Balas ricocheteavam nas rochas. O cheiro de cordite queimava as narinas. Mendes liderava, gritando ordens acima do barulho. "Cubram à esquerda! Fogo nos ninhos!" A primeira linha alemã era um emaranhado de arame farpado e sacos de areia. Eram 200 metros de inferno aberto. Seus homens caíam um a um. Lima, o recruta, tropeçou em uma mina. Explosão rasgou o ar, jogando pedaços de carne. Mendes desviou, atirando sem parar. Alcançaram o arame às 06:50. Granadas voaram, explodindo bunkers. Gritos em alemão misturavam-se aos em português. Um soldado inimigo surgiu de uma trincheira, fuzil em punho. Mendes atirou primeiro, o corpo caindo mole. A linha cedeu em pontos isolados, mas a segunda já atirava. Morteiros choviam, abrindo crateras. O batalhão perdeu 50 homens nos primeiros 10 minutos. A tensão subia, cada passo custava sangue. Mendes sentia o coração batendo forte, suor misturado à lama no rosto. Não recuar, avançar. A ordem ecoava na mente. Enquanto o sol subia, o 150 pressionava. Apoio aéreo veio. Caças P-47 bombardeavam as colinas, silenciando algumas metralhadoras. Mas os tanques da terceira linha rugiam agora, canhões trovejando. Mendes viu um Sherman americano ser atingido a 300 metros, virando bola de fogo. Seus homens, exaustos, continuavam. "Mais um pouco", murmurava ele, ajudando um ferido a se levantar. A guerra não perdoava a fraqueza. E o pior ainda viria. O sol escaldava as encostas agora, transformando a lama em poeira pegajosa. Eram 07:15. O 150º Batalhão havia rompido a primeira linha em pedaços, mas o custo era alto. Corpos de brasileiros jaziam espalhados pelo arame farpado, braços estendidos como se ainda tentassem alcançar o inimigo. Mendes limpou o suor dos olhos, o fuzil quente nas mãos. Seu pelotão, que saíra com 40 homens, contava com 28 agora. Os feridos gemiam atrás das rochas, esperando macas que talvez não chegassem. "Avancem para a segunda", ordenou ele, voz firme acima do tiroteio. Não havia pausa. A guerra não permitia. A segunda linha alemã ficava a 400 metros, colina acima. Artilharia camuflada nas oliveiras, morteiros que choviam como granizo mortal.
Os alemães sabiam defender terreno alto. Cada passo subia o risco. Mendes viu o pelotão à direita ser dizimado. Um morteiro explodiu no meio, jogando terra e membros para o alto. Gritos cortaram o ar, misturados ao estalo das balas. "Cubram-se!" berrou ele, mergulhando atrás de um tronco podre. Seus homens seguiram rastejando pela encosta íngreme. O coração de Mendes batia como um tambor, mas as mãos não tremiam. Ele já havia sentido isso antes, na emboscada de Livorno. Lá, o pânico matara mais que as balas. Aqui, ele forçava foco. Granadas à frente, fogo concentrado. Lançaram as granadas primeiro. Explosões rasgaram o ar, fumos negros subindo das posições inimigas. 2 canhões alemães silenciaram, mas o resto respondeu. Balas traçantes riscavam o céu, cortando o grupo como facas. O soldado Ramos, um mineiro quieto de Minas Gerais, levou uma no ombro e caiu rolando. Mendes parou, puxou-o para trás de uma pedra. "Segure firme! Ajuda vem!" Ramos assentiu, pálido, mordendo a dor. Não era hora para heróis. Era hora de sobreviver e avançar. O pelotão contornou o flanco esquerdo, usando as crateras como cobertura. Distância, 200 metros. Tempo, minutos que pareciam horas. Às 07h25, alcançaram o sopé da segunda linha. Sacos de areia empilhados, trincheiras rasas cheias de alemães de capacetes camuflados. Eles atiravam de joelhos, olhos frios por trás das miras. Mendes ergueu o fuzil, mirou em um que recarregava. O tiro acertou o peito, o homem caindo para trás com um baque surdo. "Avante! Peguem as armas deles!" Seus rapazes saltaram, baionetas fixadas. Corpo a corpo agora. Um alemão alto surgiu de uma trincheira, baioneta em riste. Mendes desviou, acertou o joelho com a coronha. O inimigo gritou em alemão, caindo. Outro bote. Um brasileiro cravou a lâmina no abdômen de um atirador. Sangue quente espirrava no rosto de Mendes, mas ele não piscava. Já havia enterrado amigos. Isso era só mais um dia. A segunda linha cedeu em 15 minutos. Capturaram 3 canhões, mataram ou feriram 50 alemães, mas o 150 pagou caro. O batalhão inteiro perdera 120 homens desde o amanhecer. Corpos empilhados nas encostas, uniformes rasgados e sujos de terra. O tenente-coronel Freire no rádio transmitia: "Pressão na terceira, tanques à vista." Mendes ouviu pela unidade portátil, limpando a lâmina da baioneta. Seus homens ofegavam, rostos pretos de pólvora. "Bebam água, recarreguem." Um rapaz, o cabo Ferreira, vomitou ao lado de um corpo alemão. "Primeira vez perto assim, sargento." Mendes deu um tapa no ombro dele. "Respire, o próximo vem logo." Ele sabia, fraqueza se espalhava como fogo. Precisava mantê-los firmes. A terceira linha era o pesadelo. Tanques Panzer IV, 4 deles posicionados nas colinas médias. Motores rugindo, canhões de 75 mm apontados para o vale. Eram 300 metros de terreno aberto, minado e varrido por metralhadoras. Às 07h45, os tanques abriram fogo. O primeiro disparo explodiu 50 metros à frente do pelotão de Mendes, jogando pedras como estilhaços. O ar vibrou com o trovão. "Dispersem! Usem as rochas!" Seus homens se espalharam, correndo em zigue-zague. Um Panzer avançou devagar. Esteiras rangendo na terra seca. Balas de metralhadora traçavam linhas no chão, ceifando 2 brasileiros no ato. Mendes rolou para uma vala, atirando no artilheiro da torre. O tiro ricocheteou na blindagem, inútil. Inteligência falhara. Os tanques não estavam escondidos, estavam prontos. O batalhão inteiro sentiu o golpe. Um Sherman aliado, chamado para apoio, subiu a encosta, mas levou um tiro direto. Chamas laranjas engoliram o metal. Tripulação queimando viva. Gritos ecoaram, sufocados pelo fogo. Mendes viu o horror de perto. Em sua mente, flashbacks da colina perdida semanas antes, onde obuses o haviam quase pego. Mas aqui era pior, 10 vezes pior. "Bazucas para os tanques!" gritou ele no rádio.
2 atiradores de bazuca do pelotão vizinho responderam. Correram expostos, 100 metros sob fogo. O primeiro acertou um Panzer na lateral. Explosão rasgou a esteira, o tanque parando torto. O segundo errou, e uma rajada o derrubou. Às 0800, o caos reinava. Morteiros alemães choviam, abrindo buracos fumegantes. Mendes liderava o flanco direito, rastejando com 7 homens. Distância para o primeiro tanque, 150 metros. Ele pegou uma granada antitanque, puxou o pino. Cubram-me. Correu curvado, o mundo um borrão de balas e poeira. O Panzer girou a torre. Mirou. Mendes jogou a granada sob a esteira. Explosão. Faíscas e fumaça, o motor tossindo. O tanque parou, mas atirava ainda. Um de seus homens, o soldado Pinto, subiu no casco, cravando uma carga explosiva na escotilha. Detonou. O Panzer virou ferro retorcido, chamas lambendo o ar. Mas o preço subia. O pelotão de Mendes perdeu mais 5, corpos perfurados por estilhaços, olhos abertos no vazio. O batalhão, de 450, contava com 250 agora. Feridos arrastados para trás, deixando rastros de sangue. Freire ordenou, não parem, a reserva vem. Mendes sentiu o peso. Seus ombros doíam, as pernas pesavam como chumbo. Mas recuar, impossível. A ordem era avançar. Ele já havia tomado decisões assim. Na emboscada, salvando Silva. Na colina, enterrando os sumidos. Aqui era o mesmo. Levanta, Ferreira, vamos quebrar isso. O cabo assentiu, olhos duros agora. A terceira linha começava a rachar. Apoio aéreo voltou. P-47s mergulhavam, bombas caindo nos tanques restantes. 2 Panzers explodiram em bolas de fogo, óleo negro subindo. Os alemães recuavam para posições defensivas, gritando ordens em pânico. Mas a 4ª linha, a reserva de elite, se movia. Tropas frescas da Wehrmacht, 500 homens, descendo das alturas com fuzis MG-42. Eram 08-15. O sol batia forte, iluminando o Vale de Morte. Mendes viu a sombra deles ao longe, como uma onda de aço. Seu pelotão exausto formou linha. Munição baixa, água acabando. Mas a tensão mudava. De defesa para o último assalto. O pior, o clímax, se aproximava. 4 linhas, 3 quebradas. Uma restava. E o 105º não pararia. O ar estava grosso de fumaça agora, misturando óleo queimado com o cheiro de terra revirada. Eram 08-20. A terceira linha alemã desmoronava em pedaços. Os 2 Panzers restantes, atingidos pelas bombas dos P-47, soltavam chamas que lambiam o metal torto. Tripulações alemãs pulavam das escotilhas, correndo para as trincheiras, mas metralhadoras brasileiras as cortavam no meio. Mendes via tudo de sua posição, agachado atrás de uma rocha rachada. Seu fuzil ainda quente, o cano sujo de poeira. O pelotão dele, reduzido a 22 homens, ofegava ao redor. Olhos vermelhos, rostos marcados por cortes e suor. "Segurem a linha", disse ele, voz baixa, mas firme. Não era hora de comemorar. A 4ª linha se aproximava, uma massa escura descendo a encosta oposta. Os tanques eram o fim da terceira. Um último Panzer, o 4º, tentou manobrar, esteiras rangendo sobre as pedras. Seu canhão girou devagar, apontando para o centro do batalhão. Mendes viu o clarão no cano antes do som. O disparo explodiu 30 metros à esquerda, jogando um grupo de brasileiros para o ar como bonecos quebrados. Gritos curtos, depois silêncio. Terra chovia sobre eles. "Bazucas!" berrou Mendes no rádio. 2 atiradores responderam, rastejando expostos. O primeiro disparo acertou a torre. Explosão rasgou o aço. Fumaça preta subindo. O tanque parou, imóvel. O segundo atirador, um rapaz de Pernambuco chamado Costa, mirou de joelhos. A bala do MG-42 o pegou no pescoço antes do tiro. Corpo caindo mole, sangue jorrando na poeira. Às 08-25, a terceira linha estava quebrada. Corpos alemães espalhados entre os destroços, uniformes cinza rasgados. Capturaram 2 tanques intactos, mas inúteis, sem tripulação.
O 150º avançava agora, pelotões se reagrupando nas crateras. Freire, pelo rádio, soava rouco. Terceira tomada. Pressão na quarta. Apoio de artilharia em 5 minutos. Mendes checou sua munição. 20 balas no pente, mais 2 carregadores. Água na cantil, um gole só. Seus homens limpavam as armas com mãos trêmulas. Ferreira, o cabo que vomitaras antes, agora atirava sem hesitar. Sargento, eles vêm em fila, murmurou ele, apontando. A reserva alemã, 500 elites da Wehrmacht, marchava em formação cerrada. Fuzis MG-42 nos ombros. Eram profissionais. Tinham visto batalhas piores que essa. A distância era de 500 metros de terreno desnivelado. Colinas baixas, cheias de minas e valas. O sol batia direto, cegando os olhos. Mendes ergueu o binóculo. Os alemães usavam capacetes camuflados, botas altas pisando firme, metralhadoras portáteis prontas. Formem em 2 grupos, flanco esquerdo comigo, ordenou ele. O pelotão se dividiu, rastejando para posições elevadas. O coração de Mendes acelerava, mas ele controlava. Já havia estado perto assim, na colina das minas, sentindo a terra explodir ao redor. Ali, enterrou os amigos. Aqui, lideraria o assalto final. A tensão mudava. Não mais defesa contra tanques, mas um choque frontal contra a infantaria fresca. Pior que máquinas. Homens matam com ódio. Às 08h30, os alemães abriram fogo primeiro. Rajadas das MG-42 chicoteavam o ar. Velocidade de 600 balas por minuto. O som era como uma serra rasgando metal. Mendes sentiu o zumbido perto da orelha, uma bala ricocheteando na rocha. "Baixem!" gritou. Seus homens mergulharam, atirando de volta. Balas traçantes riscavam o céu, iluminando a poeira. O flanco esquerdo levou o primeiro golpe. 3 caíram, perfurados no peito. Corpos rolando em costa abaixo, deixando rastros vermelhos. Mendes mirou em um oficial alemão à frente, o homem gritando ordens. O tiro acertou a garganta, o corpo caindo de joelhos. "Bom tiro!" murmurou Ferreira, recarregando rápido. Avançaram em ondas curtas, 50 metros por vez. Granadas voavam das mãos brasileiras, explodindo na formação inimiga. Fragmentos cortavam carne, gritos em alemão ecoando. Um grupo de 10 alemães flanqueou pela direita, mas o pelotão de reserva os pegou. Baionetas reluziam no sol, corpos se chocando em luta suja. Mendes viu um de seus rapazes, o soldado Torres, cravar a lâmina no braço de um inimigo. O alemão revidou com a coronha, quebrando o nariz de Torres. Sangue espirrava, mas Torres não soltou. Mendes atirou no alemão pelas costas, acabando com isso. "Levanta, Torres!" Ainda não acabou. O soldado assentiu, rosto inchado, olhos ferozes. Às 08h40, o confronto se fechava. Distância, 200 metros. Os alemães recuavam para uma trincheira de reserva, mas o 150º pressionava. A artilharia americana veio, como prometido. Obuses caindo atrás das linhas inimigas, explodindo caminhões de suprimentos. Fogo subia, iluminando o vale. Mas as MG-42 não paravam. Uma rajada varreu o centro do batalhão. 15 mortos em segundos, corpos amontoados, uniformes verdes misturados ao cinza. Mendes sentiu o impacto psicológico agora. Seus homens hesitavam, olhos vidrados. "Olhem para mim", disse ele, voz cortando o barulho. "Eles sangram como nós. Avancem ou morram aqui." Ele se levantou primeiro, correndo curvado. O pelotão seguiu, fuzis cuspindo fogo. O caos psicológico crescia. Mentes cansadas viam fantasmas nos inimigos. Mendes piscava suor, lembrando a emboscada de Livorno, o amigo Silva gritando no peito aberto. Aqui era o mesmo medo, multiplicado. Um alemão surgiu de uma vala, granada na mão. Mendes desviou, chutou a arma para longe. Explosão rasgou o chão ao lado, estilhaços cortando sua perna. Dor queimou, mas ele ignorou. Atirou no rosto do homem, perto demais para errar.
sangue quente no braço. Flanco direito limpo! Veio o grito de outro pelotão. Mas perdas subiam. O batalhão de 250 caía para 180. Feridos gritavam por mães em português, misturado a pragas. Às 08:50, a quarta linha rachava. Capturaram uma metralhadora MG-42, virando-a contra os próprios. Tiros concentrados dizimavam a retaguarda alemã. Corpos empilhados nas trincheiras, olhos vazios para o céu. Os elites recuavam agora. Ordem quebrada. Freire no rádio. Quase lá. Pressionem. Mendes limpou o sangue da perna com a manga, sentindo o músculo rasgado. Seu pelotão. 15 homens. Exaustos, mas vivos. A tensão mudava de novo. Vitória perto, mas o custo ecoava em cada respiração. O clímax se aproximava, segundo a segundo. A quarta linha cedia, mas o batalhão pagava com o que restava de si. Avançar. Sempre avançar. O fim da linha, Gustav estava ali, a 100 metros, e nada os pararia. O sol queimava impiedoso às 08:55, transformando o vale em um forno de poeira e sangue. A quarta linha alemã, agora a 100 metros, era o último bastião. Tropas de elite da Wehrmacht se entrincheiravam em valas profundas, MG-62 cuspindo fogo contínuo. O som era ensurdecedor, como uma enxurrada de metal rasgando o ar. Mendes rastejava à frente de seu pelotão, joelhos afundando na terra seca. A perna ferida latejava a cada movimento, mas ele ignorava. Fiquem baixos, atirem nos que se mexerem, sussurrou. Seus 15 homens seguiam, fuzis erguidos, rostos sujos de fuligem. O batalhão inteiro, reduzido a 180 almas, avançava em ondas irregulares. Nada de recuo. A ordem ecoava. Quebrem ou morram. Um clarão piscou na trincheira inimiga. Morteiro. O projétil assobiou alto, caindo 20 metros atrás. Explosão. Terra voou, engolindo 2 brasileiros. Gritos curtos, sufocados pela poeira. Mendes sentiu o impacto no peito como um soco invisível. Seus ouvidos zumbiam, visão turva por um segundo. Flashback. A colina das minas, obuses explodindo perto, amigos sumindo na fumaça. Ele piscou, focou. Avancem, granadas agora! 3 homens jogaram. As granadas rolaram pelas valas, detonando em sequência. Bum, bum, bum. Fragmentos voaram, cortando carne alemã. Gritos em alemão subiram, misturados a pragas. Um soldado inimigo pulou da trincheira, fuzil em punho. Mendes atirou. O corpo caiu para frente, rosto no barro. Distância, 80 metros. O ar cheirava a cordite e suor azedo. O pelotão de Mendes contornou uma cratera, usando destroços de um caminhão queimado como cobertura. Balas traçantes riscavam o céu, iluminando silhuetas. Ferreira, ao lado dele, mirou em um atirador. Tiro! Acertou! O alemão desabou, arma caindo. Bom, murmurou Mendes, mas o caos psicológico apertava. Mentes exaustas viam inimigos em sombras, amigos em corpos caídos. Um rapaz de seu pelotão, o soldado Nunes, congelou ao ver um alemão ferido se arrastando. Ele é como eu. Mendes o puxou pelo colarinho. Atire ou ele te mata. Nunes obedeceu, tremor nas mãos. O tiro ecoou seco, mais um peso na alma. Às 09:00, o choque frontal. Os alemães saíram das valas em contra-ataque. 200 deles correndo em costa abaixo. Botas batendo na terra, baionetas fixas. O 150 respondeu com tudo. Fuzis crepitaram em rajadas. Metralhadoras capturadas rugiram de volta. O vale virou um matadouro. Corpos colidiam. Um alemão alto cravou a baioneta no ombro de Ferreira. O cabo gritou, revidando com a coronha. Osso quebrou. Sangue espirrou no rosto de Mendes, quente e pegajoso. Ele girou, atirando no peito do atacante. O homem caiu sobre Ferreira, os dois rolando na poeira. Mendes puxou o cabo para trás. Levanta, ainda luta. Ferreira assentiu, olhos vidrados, mas firme. Segundo a segundo agora. 09:01.
Mendes correu 10 metros exposto, granada na mão. Pino puxado, jogou. Explosão rasgou uma fileira alemã, pernas voando. 09, 02. Uma MG-42 varreu o flanco. 4 brasileiros caíram, peitos perfurados, gritos curtos, bolhas de sangue na boca. Mendes mergulhou atrás de um saco de areia, coração martelando. Visão periférica. Torres, o nariz quebrado, cravava a lâmina em um inimigo de perto. O alemão agarrou o braço dele, olhos desesperados. Torres torceu, acabou. 09, 03. Artilharia americana trovejou ao fundo, obuses caindo na retaguarda alemã. Coluna de fumaça subiu, 50 metros atrás. Gritos de pânico em alemão. A formação inimiga rachou. O psicológico quebrava devagar. Mendes via flashes, o rosto de Silva na emboscada, morrendo nos braços dele. Aqui era pior. Cada morte era pessoal. Um alemão ferido atirou de joelhos, bala roçando a orelha de Mendes. Zumbido quente, ele revidou, tiro no centro da testa. O homem caiu de costas, olhos abertos para o céu azul. Por quê? Pensou Mendes por um instante, mas não parou. Flanco limpo, pressionem o centro. Seu pelotão, agora 12, se reagrupou. Avançaram 20 metros. Balas assobiavam. Uma pegou Nunes na perna. Ele caiu gritando, arrastando-se. Mendes o cobriu, atirando sem mirar. 09, 05. O clímax explodiu. Os elites alemães, vendo a derrota, jogaram tudo. Uma onda final de 100 homens gritando Heil! Correndo direto. Baionetas reluziam. O 154 encontrou no meio do caminho. Corpos se chocaram como ondas, lâminas cortando o ar. Um brasileiro cravou no abdômen de um alemão. O inimigo revidou, esfaqueando o braço. Sangue jorrou. Mendes enfrentou 2 de uma vez. O primeiro veio alto, baioneta para o peito. Ele desviou, acertou o joelho com o fuzil. O homem caiu. O segundo, baixo e rápido, cortou o braço de Mendes, dor lancinante. Ele girou a coronha, quebrou o crânio, ossos estalando, queda surda. O caos interno, mente de Mendes gritava para parar, mas o corpo avançava. Visão em túnel, som de metal em carne, gritos misturados. Seu pelotão encolhia, 10 agora. Torres caiu, baioneta no flanco. Sargento! Murmurou. Sangue borbulhando. Mendes o arrastou para trás de uma rocha. Segure! Atirou em quem se aproximava. 09, 07. A artilharia acertou em cheio. Obuses explodiram na formação alemã, abrindo buracos. Corpos voaram, membros retorcidos. Os restantes recuaram. Ordem desfeita. Rajadas finais das MG-42 cessaram. Silêncio relativo. Só gemidos e fumaça. Às 09:10, a quarta linha caiu. O 150 tomou as trincheiras, bandeiras brasileiras cravadas no barro. Alemães rendidos, mãos erguidas, rostos pálidos. Capturaram 150 prisioneiros, mas o custo, o batalhão entrara com 450, saíra com 140 vivos, 310 mortos ou feridos graves. Corpos por toda parte, uniformes verdes e cinza misturados. O vale cheirava a morte, moscas já zumbindo. Mendes sentou na trincheira tomada, perna enfaixada por Ferreira. O cabo, ombro latejando, ofereceu água. Acabou, sargento. Mendes assentiu, olhando os corpos. Seus olhos pararam em Nunes, arrastado para trás, perna decepada. O rapaz chorava baixo. Sobreviventes se abraçavam, rostos vazios. Alguns riam histéricos, outros vomitavam. O tenente-coronel Freire chegou a 09:30, jipe rangendo na encosta. Desceu, rosto sujo, mas olhos firmes. Vocês quebraram 4 linhas. A Gustav está aberta. Apertou a mão de Mendes. Menção ao pelotão. Cruz de guerra para você. Soldados americanos, chegando para reforço, aplaudiram. Um general aliado transmitiu por rádio. Os brasileiros salvaram o flanco. Avanço para Roma acelerado. Reconhecimento veio rápido. Medalhas prometidas. Nomes em relatórios. Mas para Mendes era só números. 310 irmãos perdidos. Ele enterrou Torres ali mesmo, com uma pá improvisada.
Outros ajudaram murmurando preces. Dias depois, o 150º seguiu para o norte. A guerra na Itália mudou. A linha Gustav, outrora intransponível, virou brecha. Mas o batalhão carregava cicatrizes. Mendes voltou ao Brasil em 1945, com a perna mancando. Virou fazendeiro de novo, mas nunca falou muito daquilo. A família perguntou. Ele respondia seco. Fiz o que mandaram. Guerra revela o homem nu. Não heróis de filme. Homens comuns forçados a quebrar ou quebrar. Coragem não é ausência de medo, é avançar mesmo assim. 4 linhas caíram porque 450 se recusaram a recuar. E o preço foi o que sempre é: sangue e silêncio eterno.